As palmas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Quero te entregar tudo que sou e tenho, pois de nada valerá se não for para a tua glória. Meus dias aqui são poucos comparados à eternidade. Que valor teria a vida não fosse tua vida em mim? Quero te entregar tudo que sou e tenho, pois de nada valerá se não for para a tua glória. Meus dias aqui são poucos comparados à eternidade. Que valor teria a vida não fosse tua vida em mim? Quero viver pra teu louvor, quero viver pra te adorar. Que eu seja lembrado como alguém que te amou de todo o coração. Quero viver em comunhão, quero olhar pro meu irmão, que o meu legado seja vida no Senhor pra minha geração.
Vieste como servo, abrindo mão de toda a glória. Te entregaste numa cruz, atitude que mudou a história. Não há nada que se compare. Perfeita prova de amor. Que valor teria o mundo não fosse tua redenção? Quero viver pra teu louvor. Quero viver pra te adorar. Que eu seja lembrado como alguém que te amor de todo coração. Quero viver em comunhão. Quero olhar pro meu irmão. Que o meu legado seja vida no Senhor pra minha geração. Que o meu legado seja vida no Senhor pra minha geração. A igreja pode se assentar. Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? Hoje chegamos à 29ª devocional do livro Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus Cristo pela Graça Diária. O tema dessa devocional é o dinheiro. Teste o seu verdadeiro tesouro. Bem insinuante esse tipo de tema, né? O que é o nosso verdadeiro tesouro? E aí o autor nos traz duas passagens de 2 Coríntios. A primeira delas é no capítulo 8, no verso 9, diz assim: Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. No capítulo 9, no verso 7 de 2 Coríntios, diz assim: Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nessa devocional a gente vai tratar, através do autor, é claro, a ter de forma prática a responder como a generosidade, através dos recursos providos por Deus, demonstram quem são e como vivem os verdadeiros cristãos. Como a generosidade comunica o evangelho que recebemos de Jesus Cristo. E como o dinheiro pode nos causar tanto problema. Como o amor aos recursos, às riquezas, podem demonstrar o que ocupa o primeiro lugar em nossos corações. E é sobre isso que ele trata de forma bem prática e bem curta, para que o cristão entenda o que é se desprender com alegria e viver em prol de um evangelho de forma piedosa. Entendendo que a base da generosidade e da alegria é o próprio Jesus Cristo, o maior presente que o cristão poderia receber. O Evangelho de Jesus traz esse efeito à vida cristã. Ele nos traz uma vida evidente, de forma generosa, porque vivemos em Cristo. E como ele mesmo disse em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. O autor David Metz nos traz 5 verdades de como usar os recursos que foram dados por Deus para servir a missão do Evangelho e proclamar esse Evangelho de forma piedosa através do amor ao próximo. A primeira verdade é: o dinheiro é apenas uma ferramenta. E essa ferramenta nós não podemos perder de vista que ela foi provida por Jesus, provida por Deus, provida pelo Espírito Santo. Então, a cobiça aos recursos, ao dinheiro, às riquezas, é um pecado. É um pecado que evidencia a idolatria do nosso coração e isso é muito perigoso. A Bíblia nos alerta
de forma muito prática, a nos relacionar de forma coerente ao dinheiro, porque a luxúria, o consumismo, nos leva a condenações, nos leva a mostrar que não somos cristãos ou que ainda não nos tornamos os verdadeiros crentes que precisamos nos tornar. Precisamos nos submeter à palavra de Deus, quando Jesus nos ensina em várias passagens como relacionar-se com o dinheiro deve ser de acordo com a vontade de Deus, seja como ele pagando seus impostos, seus tributos, suas contas, seja com ele relacionando-se com ele de forma clara, a ajudar ao próximo e assim usar as riquezas de forma a contentar-se com o que temos e viver de forma digna no nosso Senhor Jesus Cristo. O dinheiro é um recurso dado por Deus e deve ser usado apenas com objetivo piedoso e como ferramentas, e não como meio em si mesmo. Lá em Lucas 16, no verso 9, diz o seguinte: eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ele acabar, estes os receberão nas moradas eternas. O dinheiro certamente acabará, o dinheiro certamente ficará aqui, os recursos ficarão, mas os amigos em Cristo viverão uma eternidade sobre o senhorio do seu Senhor, que é Jesus. A segunda maneira é, a maneira de usarmos o nosso dinheiro revela o nosso coração. Em Mateus 6:21 contém um lembrete muito interessante, que diz assim: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A generosidade, diz o autor, é uma ocasião para deixar de lado as pequenas alegrias dos gastos autocentrados em nós mesmos, a vivermos uma vida piedosa de acordo com a proclamação do Evangelho de Cristo. Na prática, a gente deveria perguntar a nós mesmos se os nossos recursos estão sendo destinados ao nosso conforto, ou apenas a isso, ou ao avanço do Evangelho e à demonstração de amor ao próximo. Essa é uma pergunta bem interessante que o autor nos traz. A terceira maneira de viver os recursos é: o sacrifício varia de pessoa para pessoa. E aqui ele traz um entendimento e um ensinamento de sabedoria a usar os recursos. Ele nos lembra que a maior parte dos recursos que recebemos através do nosso Deus é para suprir as nossas necessidades. E essas devem ser supridas. A bondade de Deus nos abençoa com recursos e essas são para, em grande parte, atender às nossas necessidades. E a partir delas atendidas, podemos atuar de forma generosa para com o próximo. Podemos viver de forma digna, de acordo com os recursos que o Senhor nos deu, e a partir desse usar. Usar em favor do próximo, é claro. Mas aí pode vir aquela pergunta: o que é suficiente para eu viver? E aí o autor nos lembra mais uma vez que devemos ter recursos para vivermos apenas de forma digna e apropriada como crentes que somos em Jesus. Devemos ser críticos de sermos escravos dos recursos e devemos estar sempre atentos para viver de uma forma piedosa e generosa. Isso devemos ter muito cuidado com esse evangelho da prosperidade, que em volta é proclamado nos 4 cantos do nosso mundo atual, subentendendo que isso é o meio que o cristão deve viver. Isso, na verdade, não é o que o Evangelho prega. O Evangelho prega que devemos ter uma vida piedosa, devemos ter os nossos recursos para suprir as nossas necessidades e o demais deve ser para proclamar o reino de Deus. Nada melhor do que um sacrifício, como diz o autor, para saber onde está o nosso coração e onde devemos melhorar dia após dia para vivermos uma vida condizente com o Evangelho de Cristo. A quarta verdade que o autor nos traz é a generosidade é um meio de graça de Deus. Como ele disse lá em Atos 20:35, bem-aventurado é dar do que receber. Lá em 2 Coríntios, que foi no capítulo 9 que nós iniciamos essa devocional, nos versos que não foram citados, diz o seguinte lá no verso 6: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. No verso 8 diz assim: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, além de tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. O crente deve superabundar em boa obra porque nós já recebemos o suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo através de sua graça.
que Deus nos faz abundar. Ele abundou em nós em graça, então devemos ser graciosos e generosos para com nossos irmãos. Na fé, irmão, nossa doação deve passar de forma generosa e transparecer a graciosidade que temos de sermos feitos e chamados para sermos filhos de Deus. Isso deve encher as nossas almas de alegria e assim abundar para com o amor ao próximo. A quinta e última verdade é que Deus é quem dá com mais alegria. Se nós nos lembrarmos, foi Deus voluntariamente que deu o seu próprio Filho para resgatar a muitos, como diz as Escrituras. O próprio Jesus se dispôs do seu coração, se dispôs de sua grandiosidade para entre nós habitar e assim nos resgatar. Pois, como ele diz lá em 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Devemos entender o Evangelho de Cristo como aquele que se desprendeu de si mesmo para servir ao próximo, para viver uma vida graciosa em amor a muitos, para que esses fossem resgatados e pudessem ser chamados de filhos de Deus. Deus ama a quem dá com alegria, diz as Escrituras. Cada dádiva de darmos em Cristo, com forma simples, deve ser uma forma imensurável de sermos gratos ao nosso Deus, que tanto tem feito por nós. E essa é a minha oração, que cada vez mais nos apeguemos ao Evangelho de Deus e entendamos que Ele, o nosso sumo sacerdote, que fez tudo por nós, quer que vivamos uma vida generosa por amor a Ele. Que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade.